of Banco Safra and former Minister of Finance. I would also like to invite to join us through Zoom Ms. Sherry Friedman from Managing Director, Climate and Sustainability at AeroAsia Group. John Kerry served as the United States 68th Secretary of State from 2013 to 2017. As American top diplomat, he guided the department's strategy on nuclear non-proliferation, combating radical extremism and threat of climate change. His tenure was marked by the successful negotiation of the Iran nuclear deal and the Paris Climate Agreement. On January 20th, 2021, he was sworn in as national inauguration, Special President Enviro the Climate, and the first ever principal to sit on the National Security Council entirely dedicated to climate change. President Biden announced Kerry would have a seat at every table around the world as he combat the climate change crisis to meet the extinction threat that we face. From 1985 to 2013, he served as the U.S. Senator representing Massachusetts and was chairman of the Senate Foreign Relations Committee from 2009 to 2013. Secretary Kerry served in the U.S. Navy, completing 2 combat tours of duty in Vietnam, from which he received a Silver Star, a Bronze Star with Combat 5, and 3 Purple Hearts. He received his undergrad degree from Yale University and his law degree from Boston College Law School. Secretary Kerry is the best-selling author of A Call to Serve to This Moment on Earth with his wife, Teresa Hayes Kerry, and his 2018 memoir, Every Day is Extra, which the New York Times described as the bittersweet reminder of what the country once demanded on its leaders. Secretary Kerry was Democratic Party nominee for President of the United States in 2004. On May 3, 2024, Secretary Kerry was awarded the Presidential Medal of Freedom in recognition of lifetime committed to public service. So, welcome, Mr. Secretary. It's a great pleasure to have you here from Brazil. And Sherry, please, we can start. Excellent. Thank you so much. Welcome, Secretary Kerry. It's wonderful to have you. I'd like to start off with the big question on many people's minds right now. As we all know, Donald Trump was just elected again as President of the United States. Without derailing our conversation here too much, I would like to start off with how you think this is going to affect the global movement on climate change, global acceleration toward carbon abatement, and do you see a constructive pathway for global cooperation, particularly around critical minerals? Thanks, Sherry, and good morning to everybody. Bom dia. I'm delighted to be with all of you. Look, one person, one man, not even the powerful President of the United States of America, can derail the efforts of almost 200 nations around the world. And I am very convinced of this because I saw what happened in the first administration of President Trump when he pulled out of the Paris Agreement. In effect, the American people stayed in because we had over 37 states in the United States. Todos os governadores, tanto do Partido Republicano quanto do Partido Democrata, eles têm os seus mandatos e têm no seu portfólio as leis e as questões jurídicas que requerem que eles obedeçam aquelas leis. Então, durante as administrações, eles vão ter que seguir essas leis e vão ter que ver todas essas situações que são faladas, por exemplo, em relação à energia renovável e coisas desse tipo. Então, há quase 8 anos atrás, quando isso aconteceu, então,
nós vimos que os negócios em todos os lugares do mundo, em todos os países do mundo, já fizeram decisões, tomaram decisões e também fizeram compromissos em relação a isso aí, e em relação à questão de mudança climática. Então, nós esperamos, então, que essas pessoas, e tanto os Estados Unidos como uma nação isolada, nós vão continuar com os compromissos já assumidos diante da comunidade internacional em relação a lutar para que possamos resolver essa questão climática, de mudança climática. Todas as maiores economias do mundo são responsáveis pelas emissões de carbono e têm que obedecer aos compromissos assumidos por sua administração ou por outras administrações em relação a lutar pelas mudanças climáticas, lutar contra as mudanças climáticas e seus efeitos. E tentar a minha esperança, então, é que a minha primeira esperança é que não aconteça nada contra isso aí. Mas se acontecer algo contra, a gente sabe que não vai ter o poder de realmente causar uma disrupção nisso aí. Bem, bom dia, senhor secretário. Aqui é o Kenneth Levy falando aqui de Belém, do Brasil. E nós temos a oportunidade de falar com o senhor, então muito obrigado por essa oportunidade. E nós estamos ouvindo as suas visões e principalmente aos seus desafios. Vamos então ouvir o que acontece nessas medidas efetivas, por favor, que nós vimos agora a assinatura, né, alguns anos atrás, do Acordo de Paris, e aí nós precisamos saber a sua opinião, o que o senhor sente em relação a essas nações e como o Congresso vê isso aí e como está sendo toda a situação de essa jornada que nós temos nesses 10 anos já de tratar com essa questão de mudanças climáticas. E o que pode ser feito de forma efetiva em relação a essa luta dos desafios climáticos? Ok, é uma pergunta bem abrangente, né, e bem urgente. É uma pergunta extremamente importante em relação ao que nós temos a fazer para lutar contra os efeitos da mudança climática no mundo. Bom, desde o Acordo de Paris, nós já fizemos algum progresso. Por exemplo, cada nação do mundo já acordou, já entrou em acordo de ter o seu próprio plano em como lutar contra os efeitos das mudanças climáticas do mundo. O Acordo de Paris, na verdade, permitiu que cada país tivesse o seu próprio acordo, o seu próprio plano de como de como efetivar a sua participação nas lutas contra os efeitos climáticos aqui. O acordo climático, na verdade, ele tentou colocar uma estrutura para que cada um dos países tivesse o seu plano de como reduzir as emissões de gases do efeito estufa e de carbono em geral. Então, essa foi uma questão aspiracional lá em Paris que nós tivemos como a primeira. Depois, em Dubai, nós fizemos ainda mais progresso. Tivemos um acordo de mais ou menos 200 países, que essa é a conclusão do Acordo de Dubai, que o parágrafo 28. Nós temos que fazer a transição dos combustíveis fósseis para os renováveis e de uma forma justa, ordenada, né, e efetiva, para que nós possamos fazer essa transição. E de acordo com a ciência, e de acordo com a sua ciência, significa que nós vamos seguir as definições científicas em relação a essa transição. Dubai, então, disse que a gente tem que fazer mais, tem que fazer isso de forma constante, tem que fazer isso de forma efetiva. Em relação, nós temos que então fazer jus a todo esse caminho, a toda essa jornada que nós trilhamos até agora. E a demanda tem que ser atendida em relação a isso.
Então, nós temos que fazer mais usinas de gás natural e mais questão de olhar a questão de suprimento de água e também reduzir a questão das usinas de carvão como forma de energia, para que nós tenhamos mais energia renovável e possamos depender. Alguns países nem mesmo têm carvão, então como que a gente pode ajudar os países em desenvolvimento, até aqueles que nem têm carvão para ser usado, que possam usar as suas fontes de energia e que não venham a destruir o país com formas não renováveis de energia e formas que poluem e que trazem tantos novos desafios até às questões climáticas. O desmatamento, por exemplo, ele tem um profundo impacto sobre a questão de renda nas empresas. E em 2021, em janeiro, que nós tivemos, nós precisamos de... A gente teve um aquecimento de muitos graus e que é absolutamente catastrófico. Por causa do que a gente fez depois de Paris e também nos nossos encontros em Dubai, a Agência Internacional de Energia, ela nos diz que nós estamos agora num lugar em que a gente pode chegar em um aquecimento de 2,5 graus. E se a gente fizesse tudo o que a gente promete, a gente conseguiria chegar em 1,7, 1,8 graus de limite no aquecimento. E o que essas reuniões nos contaram é que nós podemos vencer essa batalha, mas a gente só vence essa batalha se a gente estiver implementando as tecnologias necessárias para poder reduzir as emissões. Neste momento, as emissões estão subindo 1% por ano. E a gente está no caminho errado. A gente está indo a 2,5 graus de aquecimento global. E isso vai ser catastrófico no nível mundial. A gente já sabe o que acontece agora com o aquecimento de 1,5 graus. Dizem que a gente já passou disso, que a gente já passou e aí a gente voltou um pouquinho, está variando. Mas a verdade é que hoje em dia a gente está forçando os nossos limites e nós já estamos vendo uma destruição em massa. Florestas estão sendo muito afetadas e essas florestas que causam muita chuva, como a floresta amazônica. Estamos vendo ali, elas estão sem florestas úmidas, sem chuva, estamos vendo secas e absurdas, enchentes absurdas, estamos vendo as pessoas mudando de um lugar para o outro, 39 milhões de pessoas já se tornaram refugiados do clima. Então as consequências do derretimento das calotas polares no Ártico e no Antártico é terrível e ameaçador para toda a nossa segurança. Então precisamos fazer mais, podemos fazer mais. E a gente está vendo agora que muitas empresas pelo mundo estão colocando muito dinheiro no desenvolvimento de biotecnologias. Estamos vendo agora que a energia solar não é só energia solar, mas Solar Plus. E é a Solar Plus que vem com a solar com armazenamento de energia, que também funciona mesmo quando o sol não está ali, porque as baterias estão ficando melhores e a gente está armazenando mais a energia solar, por exemplo, e a gente também quer utilizar mais energia hidrelétrica, solar e eólica. E também estamos aprendendo mais sobre geotérmica. Então temos soluções. O problema é que as pessoas estão sendo indiferentes e casuais e às vezes gananciosas e estão evitando de fazer as escolhas que temos que fazer para poder cumprir as nossas promessas. Então temos que acompanhar isso, temos que fazer mais. Nós temos a habilidade de fazer mais com a governança e com o apoio do setor privado para poder fazer este caminho para nós. E as pessoas falam, isso vai custar muito dinheiro, não dá para fazer isso. Não, gente, isso não vai custar mais do que custou, por exemplo, quando a gente construiu linhas de eletricidade de transmissão no nosso país, ou a gente criou estradas para transporte. A gente está investindo com a nossa tecnologia, a tecnologia que a gente precisa para poder crescer e ter uma vida que seja possível de se viver nos nossos países. Porque a gente precisa fazer um trabalho melhor do que esse. Isso isso traz benefícios econômicos, isso traz mais empregos
E as empresas vão ganhar mais dinheiro com isso. Existe uma grande quantidade de ganhos que podem acontecer se a gente perseguir as tecnologias que já estão disponíveis para nós nesse momento, para que a gente tenha um ambiente mais limpo e mais saudável. Isso é uma mensagem muito importante, muito boa para todos nós. E eu acredito também, eu concordo que os governos têm um papel em fazer nisso através do alavancamento dessas regulações, desses financiamento. E a gente está falando sobre arquitetura financeira. E eu acho que você está falando de uma coisa que eu queria te perguntar. Assim, eu sei que você é o nosso convidado especial para falar sobre clima. E quando naquele momento você estava focado ali, como secretário, focado em engajar o setor privado. E como que a mobilização do setor privado para a transição de baixo carbono pode se tornar mais eficiente? O que a gente vê aqui, o capital no Brasil indo para os renováveis, da parte eólica, solar, os biocombustíveis também. E uma razão para isso é que a gente às vezes não imagina que às vezes isso seja mais barato que os tradicionais. A gente não está vendo muito dinheiro ali, especialmente muitos geógrafos e agências estão vendo esse dinheiro indo ali para a parte realmente de parar com a economia do carvão, por exemplo. Mas quais seriam outras ações escaláveis que o setor privado pode tomar dentro dessa nova paisagem de políticas? Olha, o setor privado, eu acredito que ele é crítico para a gente poder ganhar essa batalha. Nenhum governo no mundo tem dinheiro suficiente para afetar e realizar toda a transição que nós queremos. A maior parte dos governos, o melhor que eles podem fazer nesse momento é criar as políticas com os incentivos corretos. Como a IRA nos Estados Unidos, a agência nos Estados Unidos, criou uma grande disponibilidade de fundos vindos de impostos e descontos nos impostos para pessoas que estavam engajadas na parte de captura de carbono e buscando novas tecnologias. E isso tornou tudo muito mais atraente, porque eles tinham créditos nos impostos através disso. E ano passado, pela primeira vez, $1 trilhão foram dedicados para investimentos globais em relação a combustíveis fósseis. Então, e $2 trilhões para a parte de não combustíveis fósseis. Então, o setor privado está começando a ver que isso é lucrativo, essa parte também é lucrativa. E se for lucrativo, muitas empresas vão investir nisso. E quando a gente está falando de renováveis, por exemplo, na Alemanha, a Alemanha está usando, vamos dizer, 50% de recursos renováveis para a parte de produção energética do país. E a gente está vendo que o carvão está parando de ser usado em várias partes do mundo, não na velocidade suficiente, mas está diminuindo. Mas olha a China, por exemplo. A China é o maior emissor do mundo. 3 vezes o que os Estados Unidos emite. E nós somos o segundo maior emissor do mundo. Mas a China, agora, está produzindo e criando e implementando mais renováveis do que o resto do mundo em conjunto. Pensem sobre isso, olha só. E esses renováveis, a China está se movendo muito rapidamente para não ser mais dependente de carvão. E a gente precisa que os outros países façam a mesma coisa, né? Malásia, Indonésia e outros. Índia. A Índia está trabalhando muito duro para fazer isso também. E a gente pensa em trabalhar, a gente quer trabalhar com essas pessoas no futuro para poder ajudar nisso. E o primeiro-ministro Modi, na Índia, colocou uma meta de colocar 500 gigawatts de renováveis até 2030. E a gente tem mais de 230 já nessa direção desses gigawatts. Então, olha só, a gente está chegando assim a novas cadeias de produção de renováveis. A gente está fazendo uma transição que não é só a China que está disponível nessa questão, mas eu acho que outros lugares vão se alinhar nessa e hidrogênio também, amônia, outras coisas que estão acontecendo em outros setores da economia. A chave para o Brasil é, obviamente, que o Brasil está aqui trabalhando muito para tentar construir uma bioeconomia. Pela razão óbvia
de que o Brasil tem esse bem muito incrível, muito poderoso, que são as florestas. Eu sei também que o presidente Lula fez grandes esforços para tentar reduzir a quantidade de desmatamento no país. E ele teve muito sucesso em elevar o nível disso. Mas ainda existe muito desmatamento acontecendo no Brasil, mas o Brasil pode produzir muito. O Brasil tem uma produção muito grande de gado, mas existem maneiras de fazer a gestão dessa pecuária, a gestão deste gado, para usar menos espaço de terra e continuar com a produção muito alta de carne, de gado. Então, envolver as pessoas, os grandes pecuários, produtores pecuários, para engajá-los nessa questão de produção maior com menos terra e mudar a dieta dos gado, por exemplo. A gente sabe que agora a gente tem opções com algas marinhas que, quando são misturadas à ração que é dada para o gado, isso diminui o metano que o gado produz. Então aqui temos muitas oportunidades de melhorar a situação. E se a gente correr atrás dessas novas soluções tecnológicas, nós vamos ter uma grande surpresa. Porque é isso que nós, seres humanos, fazemos. É isso que a gente tem feito. A tecnologia nos forneceu grandes transformações de maneiras incríveis. Quando a gente volta ali para os anos 1800, quando o carvão começou a ser utilizado, era uma grande revolução industrial. E agora a gente está indo em direção a uma nova revolução com inteligência artificial, uma nova revolução com muitas outras tecnologias, e elas vão nos garantir um mundo mais saudável, mais limpo, mais seguro que a gente vai viver. E quanto mais cedo a gente se mover nessa direção, melhor vai ser para todos os nossos países. Isso mesmo. Eu gostaria de passar um pouquinho aqui para mineração, sabe? Porque tanto do que você está falando agora, secretário Kerry, que o senhor está falando agora, secretário Kerry, tem a ver com a nossa eficiência dessas transições. E essas transições vão depender sobre obter os recursos dos minerais críticos que são necessários para várias dessas tecnologias que você tem mencionado. E o Brasil é abençoado com recursos consideráveis desses minerais críticos, talvez 84% do nióbio do mundo, 54% do níquel. Então, chegar nesses minerais críticos é uma questão em relação à biodiversidade, à proteção que a gente está mencionando. Como os players brasileiros, as pessoas envolvidas no Brasil, podem explorar esses recursos ao mesmo tempo que estão protegendo a Amazônia e seus habitantes? Excelente pergunta. É um ponto muito relevante, uma pergunta muito relevante. Eu estava falando ontem à noite com um grande CEO, um fundador de uma empresa de mineração lá na Austrália, Fortescue. Vocês podem ter ouvido falar dele já. E o Fortescue, ele tem conversado com alguns presidentes de mineradoras no Brasil. E Andrew Forrest, que é o CEO da Forest Hill, ele fez um trabalho incrível de ser um líder nessa parte de resposta climática. E como empresa de mineração, eles decidiram que, bom, eles são agora a maior empresa de mineração, um dos 4 maiores, né? Tem Rio Tinto, cada BHP também, elas são das 4 maiores mineradoras da Austrália. Elas estão se movendo na direção da neutralidade climática em todas as suas atividades de mineração. E como eles podem fazer isso? Eles têm grandes caminhões elétricos agora que estão transportando o minério de ferro para o seu ponto de transporte, né? Para ser levado para os portos e exportado para o mundo. Eu vi isso acontecendo lá agora, grandes caminhões elétricos, e eu acho que isso é extraordinário, é impressionante o que a gente pode fazer quando a gente envolve a mineração nisso. E a gente vai tentar trabalhar com outras empresas também e mostrar para elas, olha, como eles podem reduzir suas emissões. Além disso, a gente tem ação para offsets. Offsets pode ser um nome meio morto agora em alguns lugares, porque as pessoas abusaram disso. E elas fizeram essas partes com compras de $20 milhões, e a gente não pensava direito o que eles estavam comprando, como eles poderiam utilizar aquilo adequadamente. Então as pessoas estão muito desconfiadas de offsets, das compensações de carbono. E agora a gente está entendendo como uma comunidade a gente pode concordar nessa parte de ter
suportes ambientais, proteções ambientais, que vão garantir que a gente possa usar essa compensação de carbono de uma maneira que realmente produza uma redução nas emissões. E essa não é uma desculpa para a gente comprar uma saída para o problema. A maneira que a gente está propondo aqui nos Estados Unidos, quando eu estava lidando com o escritório especial, a gente tinha o ETA, que era o Energy Transition Accelerator, o acelerador de transição energética. E o que a gente queria é que a gente fazia vários acordos no mundo que são difíceis de realizar em alguns países, porque os países não têm desenvolvimento suficiente ou que existe muito risco no investimento. A gente precisa diminuir o risco desses investimentos. E uma maneira de diminuir o risco desses investimentos é o de conseguir um fundo de concessionário junto a este acordo. Então, uma filantropia, ou então uma parte dos bancos de desenvolvimento multilaterais tem que se colocar à disposição, ou um governo se coloca à disposição para criar, vamos dizer, um fundo climático que vai diminuir o risco desses investimentos. E aí as pessoas podem investir esse dinheiro com muito mais segurança nessa transição. E estamos fazendo isso uma oportunidade que não é aberta, vamos dizer, porque não fica ali para sempre. Você não pode ficar sempre comprando ali compensação de carbono para não se sentir responsável em reduzir suas emissões. Então, quando a gente pensa nisso, a gente entende que com boa vontade, com o esforço genuíno das pessoas em realmente reduzirem os danos que estão sendo causados para as suas empresas, e a realidade é que a gente vai continuar, né? Os negócios como estão hoje, se a gente continuar fazendo os negócios como estamos fazendo atualmente, vai ficar muito mais caro para o setor privado no futuro, porque a gente tem passado por muitos eventos climáticos, 28 climáticos eventos lá, que gastaram mais de $1 bilhão, prejuízo de mais de $1 bilhão para os Estados Unidos. E esse $1 bilhão de prejuízo poderia ter sido utilizado, em vez de ser um prejuízo, poderia ser utilizado para ajudar as empresas, para desenvolver as tecnologias, de maneira que estaríamos reduzindo os nossos riscos e encontrando soluções viáveis para a mudança climática. Então a escolha é muito clara. O Nicholas Stern, da Escola de Londres de Economia, ele tem feito um trabalho incrível nos últimos anos para mostrar que se a gente não lidar com a causa climática mais rápido, isso vai acabar trazendo para nós mais custos do que se a gente tivesse lidado. Então a gente precisa ter a gente precisa ser sério em relação a utilizar o mercado para acelerar essa transição. E historicamente a gente provou que dá para ganhar dinheiro com isso. Você pode fazer uma pesquisa disso, se você estiver ali, você tem um fundo de pensão ali, querendo investir em algum lugar, você pode receber ali retornos de 25%, 30% de retorno ao longo do tempo. E sabe, isso é muito melhor às vezes do que ficar ali sentado, recebendo ali um rendimento baixinho de uma poupança, por exemplo. Sim, isso é incrível. E eu acho que a gente já disse que, por exemplo, as inovações podem realmente transformar a maneira com que as pessoas fazem isso. A gente pode ver aqui no Brasil, por exemplo, os trens são movidos por biocombustíveis, onde a gente não consegue eletricidade porque talvez seja muito pesado ou alguma coisa assim. A gente sabe que existe uma empresa brasileira agora, CBMM, que está trabalhando diretamente com o nióbio. Eles estão preparando uma bateria que é ultra rápida para recarregar. Então, dá para rodar um ônibus com essa bateria e recarregar a bateria desse ônibus ali em 10 minutos. Como é que é o nome da empresa? CBMM. Charlie Bravo, Martin, CBMM. Mas, claro, você falou da parte da compensação dos créditos de carbono. E eu sei que a gente já pensou assim, usar isso não só em termos de preservação da floresta, porque, claro, isso teria um impacto tremendo, mas também em termos de acabar com a produção de carvão, a produção energética por carvão para a gente ir para outra área, porque você precisa pagar ali, através de uma cadeia de valor, você tem que pagar essa questão do offset, da compensação de carbono. Mas quando a gente fala sobre financiamento climático,
e essa arquitetura financeira, fica muito claro para a gente que os fluxos oficiais são muito importantes, mas às vezes limitados. E é por isso que a gente gostaria de usar o setor privado envolvido nisso, porque são a parte do crédito é muito bem regulado, de alta integridade, ele pode ter um papel nisso. E conforme a gente avança em relação à COP30 aqui em Belém, em um ano, o quanto você acha que a gente pode esperar em relação a ter um mercado global de carbono que esteja aqui para nos ajudar a abordar esses desafios? E o que você espera ver nesta COP daqui a um ano? Olha, a gente está muito feliz aqui. A COP em Baku vai nos ajudar muito a essa parte aqui. Primeiro Baku, depois em Belém. E os próximos passos vão ser tomados para a gente poder tentar cobrir esse financiamento de uma maneira mais eficiente e também lidar com a bioeconomia, né, os traçados dessa bioeconomia, o que a gente vai ter nessa bioeconomia e facilitar esse caminho ao redor do mundo. Mas deixa eu apontar isso para todo mundo aqui, pessoal. Quantos de vocês se lembram da chuva ácida como um problema? 20 anos atrás, vocês lembram da chuva ácida? 20 anos atrás, a chuva ácida estava destruindo lagos, rios, a acidez das chuvas que vinham principalmente das gerações de usinas de carvão, ela estava tendo um efeito muito perigoso no mundo, muito danoso. Então, a gente colocou ali uma solução baseada em mercado para resolver isso, que era Cap and Trade, e ele ganhou uma reputação bem ruim, porque estava armada no nosso país, foi usada como arma no nosso país. E as pessoas estavam um pouco com certo medo disso. Mas olha só, você não ouve falar mais de chuva ácida hoje. Não é mais o problema que já foi. E a razão para isso é que a gente implementou algumas ações nos Estados Unidos e no resto do mundo, as pessoas para usarem o mercado para poder comprar compensação, offset, para poder comprar coisas que diminuíam a quantidade de enxofre na atmosfera. E eu acho que a gente precisa utilizar o mercado de uma maneira muito mais eficiente do que utilizamos hoje. Com licença, desculpa pessoal. Muitas pessoas disseram para mim que a coisa mais eficiente que a gente poderia fazer globalmente com o mercado é botar um preço no carbono. Se a gente colocasse um preço no carbono, eu acho que nós teríamos um impacto profundo nesta crise e realmente reduzindo essa crise muito mais rápido do que estamos reduzindo de outras maneiras. E além disso, eu acho que nós seríamos capazes de resolver o problema de nos converter para soluções alternativas ao carbono muito mais rápido. E eu acho que o problema que nós estamos vendo é que nós estamos vendo agora que setores individuais da economia global, por exemplo, na Europa, a Europa desenvolveu o que a gente fala de um mecanismo para ajuste do carbono. E esse mecanismo tem sido o alvo de outros países que não estão reduzindo as suas emissões. E porque eles não estão investindo dinheiro em reduzir as emissões de carbono como os outros, eles não querem comprar itens que estão ganhando uma vantagem econômica na sua produção contra o que os seus próprios trabalhadores podem fazer. Então são itens muito poluentes. E aí isso se torna uma questão política muito complicada, porque cada um dos países vai defender sua base de manufatura, sua base de produção industrial. Então, eu acho que isso vai ser um movimento agora, e eu acho que a gente pode antecipar que isso, na próxima COP, vai ter muito mais discussão a respeito de compensação, de créditos de compensação e o mercado de carbono. Eu acho que, eventualmente, se a gente conseguir chegar ali no preço para o carbono, que seja numa coisa de uma jurisdição por setor ou talvez mais global, a gente vai ter que resolver uma solução para isso. Mas um preço no carbono vai fazer muito mais para poder reduzir as emissões e acelerar essa transição do que qualquer outra coisa que a gente possa fazer. E quando eu estava trabalhando ali no Banco Mundial, falando com vários CEOs, eu falava para ele, olha, se você perguntar para eles
olha, como é que está essa questão? Eu achava que 75% deles falavam que, olha, o preço de carbono seria uma solução excelente. Então acho que tem uma concordância muito grande das empresas do mundo em relação ao que você está dizendo, secretário. E como a gente diz, muitas outras coisas, a gente tem trabalhado nessa parte de avançar o mercado de carbono por anos. Mas conforme o carbono de compensação está acontecendo, ao mesmo tempo, a gente tem conversões adicionais a respeito de crédito de biodiversidade, de uma maneira a utilizar as mesmas lições que foram aprendidas a respeito dessas conversas importantes. E eu estou muito curiosa para saber, olha, você acha que isso vai se tornar um mercado significativo? E como você vê essa interseção evoluindo entre o mercado de carbono e também o mercado de biodiversidade e crédito de biodiversidade? A biodiversidade está bem no mapa agora. A biodiversidade vem de um lugar da COP16, como a gente disse. Os países têm sido muito sérios a respeito disso. A gente tem responsáveis por sustentabilidade em vários países do mundo e eles estão ouvindo. Os países estão muito envolvidos, as empresas cada vez vão ser requisitadas pelas pessoas e pelos países também para que elas sejam se comportando de uma maneira que seja sustentável. E isso é uma transição incrível, enorme que está acontecendo, muito, muito complicada, enorme. E cada aspecto é muito detalhado nesse sentido, mas é essencial para a vida no planeta, porque a perda de biodiversidade e a desertificação, a criação de novos desertos, porque tudo está sendo destruído, já está tendo um impacto muito profundo na crise climática, porque isso está aumentando o aquecimento global. E isso reduz a habilidade do mundo natural de consumir o gás carbônico que é consumido atualmente. E houve um estudo, semana passada, pelo Fundo de Pesquisa Mundial, eu esqueci o nome certo, mas que mostra que os cientistas descobriram agora que as florestas pelo mundo, eles descobriram que as florestas pelo mundo já estão consumindo menos CO2 do que consumiam antes, e aí, menos gás carbônico. E aí a gente vem com a grande pergunta, o que aconteceu? Será que a gente saturou as nossas florestas? Será que a gente saturou o processo? Será que agora tem um limite de quanto gás carbônico as florestas podem consumir? E qual é a implicação disso? Porque a maior parte dos modelos para a redução das emissões que temos e estamos vivendo agora, eles são baseados em estabilidade do ambiente. Estão baseados no fato de que nós não vamos ter uma grande desertificação, que nós não vamos aumentar as áreas em que o sol vai ter muito mais impacto. A gente não pode mais aquecer o oceano tanto, a gente não pode mais diminuir essas habilidades de utilizar eles como grandes reservatórios absorvedores de carbono. Se isso diminuir, a gente vai ter um problema muito mais sério do que a gente imaginava, se as florestas não estiverem mais absorvendo carbono. Então a gente precisa ser muito sério agora em relação a observar a bioeconomia, observar essa questão de desertificação, de biodiversidade, que vai se tornar uma grande parte da discussão global agora. Você disse algo que é muito marcante, e eu já tenho dito isso de vez em quando, que por muitos anos a gente tem se preocupado a respeito do desmatamento e do que essas mudanças na Amazônia poderiam causar ao aquecimento global. Mas mais e mais a gente começa a ver o que o aquecimento global está fazendo e pode fazer e como ele pode danificar a Amazônia. Então, de certa forma, agora a gente está vendo que as direções estão mudando de certa forma. E isso nos traz à mente uma área que a gente não discutiu hoje ainda, mas eu acho que tem ficado cada vez mais importante, que a gente chama de adaptação. A gente tem falado de mitigação, como a gente pode reduzir as emissões, e isso é muito crucial e importante, mas para muitos países, o trem parece que já saiu da estação, talvez, já partiu. Ele parou, mas já partiu. E eles estão sentindo esse impacto. Às vezes, as adaptações são ainda mais difíceis de financiar, porque os incentivos são ainda menos alinhados, são mais difusos e etc. O que a gente pode esperar em termos de adaptação financeira e do papel das
das instituições financeiras multilaterais públicas, como você vê que essa discussão pode avançar? Bom, é uma boa pergunta sua. Obrigado, Joaquim. Olha, a adaptação é essencial, é algo essencial para acontecer. E agora se tornou obrigatória por causa das circunstâncias em todo o mundo que nós temos enfrentado. Em alguns estados de ilha, por exemplo, né, lá, ilhotas no Pacífico, por exemplo, eles estão, esses países que são em ilha estão fazendo legislação exatamente em relação a saber onde eles vão estar, né? Com o aumento das águas, do nível da água do mar, por exemplo, pode vir a desaparecer até o país deles. Então, muitos, por exemplo, estão preocupados com essa questão de aumento do nível marinho, né, do nível do mar. E o problema é que quando você constrói um mundo no mar, por exemplo, né, uma nova comunidade do mar, você não vai ter todos os recursos necessários para a sobrevivência da comunidade, por exemplo, ali. Então, o que a gente vai fazer, né, em termos de... Porque quando você vai fazer até a questão financeira, você tem que pensar em questões mensuráveis, né? Então, a adaptação vai ter que ser uma forma normal de alianças estabelecidas. Nós vamos ter que adaptar, por exemplo, a agricultura. A agricultura é um setor que vai ter os sistemas energéticos, vão ter que se adaptar, as pessoas vão ter que se adaptar, porque às vezes você vai ter que trabalhar em alguns lugares fora do ambiente fechado durante o dia, devido à falta de energia, problemas, né, energéticos que vão acontecer. Então, a gente não pode se enganar em relação a isso, né? Tem questões sérias que vão ter que ser enfrentadas em relação a como se adaptar a isso aí, né? Então, a adaptação é importante. A questão do oceano, né? Como viver em países que vinham. O oceano está se movendo. Nós temos muito mais ondas, por exemplo, o bacalhau, por exemplo, né, o peixe que dá o bacalhau ali, lá na Massachusetts, está se movendo mais para o norte, né? Então, tem a questão de ter tubarões brancos aparecendo em locais onde não eram esperados antigamente, né? Nós temos focas, por exemplo, que acabaram se movendo mais para o norte, por exemplo, fugindo com medo de tubarão. Então, várias espécies estão readaptando a sua maneira de viver devido às ameaças que têm sofrido por causa exatamente dessa questão. Turismo, por exemplo, outro setor que vai ter que se adaptar. Tem várias coisas que vão ser afetadas. Obviamente, nós vamos ter que adaptar em questão de suprimento de água, fornecimento de água. Vamos ter que nos adaptar. Em vários lugares do mundo, por exemplo, nós temos locais em que a água está secando, os rios estão secando, os reservatórios estão abaixando o seu nível. Então, nós vamos ter que encanar a água para alguns locais e ter fornecimento a locais onde anteriormente já se tinha água naturalmente. As pessoas estão desenvolvendo novos locais, por exemplo, que possam se adaptar a enchentes, por exemplo, podem resistir a enchentes, né? Tem várias coisas sendo desenvolvidas e várias formas, em vários setores, vão ter que se adaptar com toda certeza. Nós vamos investir dinheiro, nós criamos estrutura, colocamos infraestrutura aqui, mas a adaptação é um assunto que vai estar sempre presente nas nossas discussões, na mesa ali, mas você não vai conseguir, eu quero enfatizar, não existe saída se adaptar fora da questão de encarar as mudanças climáticas, ou seja, mudança climática é algo que vai acontecer, já está acontecendo e nós temos que nos adaptar e a adaptação é algo que se tem que pensar, o que você vai fazer para essa adaptação, né? Então, temos que, essa questão de conflitos políticos também pode acabar até contribuindo para o problema, né? Então é hora de se unificar, é hora de se pensar nessa situação. 20 nações, por exemplo,
80% do 22 nações é igual a 80% das emissões hoje no mundo. Então, o que fazer? São essas 22, né? Haver mudança, adaptação. Você pode imaginar como que é complicada essa questão da adaptação. É verdade. Todas as estruturas já estão até sendo montadas, mas aí tem as comunidades que precisam mudar. Vamos ampliar um pouquinho o nosso foco, tirar foco de coisas muito específicas e fazer um zoom out, como a gente diz em inglês, né? Como é que a gente vê a questão de benefícios, por exemplo? Vamos pensar numa reflexão e pensar para trás. O que você acha o que o senhor considera que foram os nossos principais sucessos que nós tivemos até agora? Bom, eu sou otimista, já de natureza eu sou otimista, penso sempre de forma otimística. E eu creio, com certeza, que a gente ainda pode ganhar essa luta, nós podemos vencer esse desafio. Não pelo que nós estamos ouvindo hoje em dia, vendo hoje em dia, mas fazendo o que deve ser feito. Lembra isso. Uma crise, por exemplo, ela é criada por seres humanos, né? O desastre, as tragédias são criadas pelo próprio ser humano. Então, não tem aquela questão de sermos punidos pelos nossos pecados, como era o pensamento antigo, né, das comunidades. Nós fazemos e nós colhemos o fruto das próprias ações que nós fazemos. Essa é a mensagem principal. Como é que nós vamos administrar, como é que nós vamos organizar nossos lares, nossos negócios? Nós fazemos uma escolha. E a escolha que nós fazemos tem uma consequência, né? Se a gente usa demais combustível fóssil, nós vamos ter uma consequência em relação a isso, poluição, todos os problemas que a gente sabe disso. Muito bom o que a gente pode fazer, o que já foi descoberto. Se você descobrir uma maneira legal de fazer, vá em frente, faça aquilo. Nós temos que botar em prática aquilo que nós sabemos que vai ser, na escala e na velocidade que a gente sabe que vai ser efetivo. Eu vou tentar empoderar qualquer coisa, qualquer iniciativa que ajude a fazer essa transição energética, entendeu? Isso é o que eu quero, nós vamos investir, vamos dar financiamento para isso, né? Agora, o que temos em mãos, nesse momento, onde nós estamos vendo a crise se tornar maior e maior a cada tempo, crescer muito mais, nós estamos chegando ao ponto em que nós temos que empregar quanto mais rápido a questão da energia renovável, né? Então, a questão de política, a questão de outras coisas tem que ser posta um pouco de lado para que a gente possa pensar no mais rápido possível aplicar as energias renováveis, né? Nós temos que acelerar a questão de como nós vamos fazer essa transição. O encontro de Dubai foi exatamente para isso. Ele tocou nessa questão de aceleração, de como acelerar isso aí, né? Para o próximo mês, para o próximo ano, né? Como que nós temos que fazer isso? Então, é uma transição que tem que acontecer. Nós temos até em 2050 de pensar em chegar no zero, né? Esse é o nosso objetivo. Mas isso exige de nós, mesmo pensando que nós estamos há 24 anos dessa meta, mas isso requer de nós uma aceleração muito maior do que o tivemos até agora, né? Então, deixa eu usar uma metáfora, uma analogia aqui. Em 1943, quando nós ainda estávamos na Segunda Guerra Mundial, não estava muito claro que os aliados ganhariam a guerra ou não. Em 1943 não tínhamos essa cultura, essa certeza, na verdade, né? Desculpe. Então nós tivemos que planejar tudo, a questão de controle do ar, controle dos mares, dos oceanos, né? Para que nós pudéssemos levar os aliados à vitória. Aí o que aconteceu? O presidente Roosevelt, o que ele fez? Ele empoderou pessoas que não estavam no front, ali na frente da questão. Pessoas que eram mais simples, pessoas mais pobres ali. Foram empoderando essas pessoas. Porque a gente conseguiu, por exemplo, fazer
a produção dos B-52, por exemplo, de uma forma muito mais rápida do que nós estávamos fazendo antes. Por quê? Porque houve empoderamento da base da população, das pessoas que eram produtoras, que estavam fazendo esforço de guerra, daquelas pessoas que poderiam neutralizar de fato o poderio naval, o poderio aéreo que se tinha na época. Ou seja, nós trabalhamos nós mesmos, a base da sociedade, para levar até a vitória dos aliados, né? Então, quando nós chegamos a 2030, 2035, por exemplo, novas tecnologias vão surgir. Hoje nós temos já energia solar, as coisas acontecendo e tal. Então, nós estamos empregando já algumas tecnologias, mas quando nós vamos empregar mais, fazer de forma mais rápida, acelerar esses nossos usos de recursos? A gente tem que fazer decisões políticas para um futuro melhor, ou seja, temos 7 milhões de pessoas por ano estão morrendo no mundo por causa da qualidade ruim do ar que nós respiramos. 7 milhões de pessoas no mundo todo. Então, e aí você tem particulados em suspensão, você tem carvão, todas essas coisas que estão trazendo câncer à população. Então, o que nós temos que fazer? Acelerar o processo de redução do câncer nas pessoas. E reduzir, por exemplo, a suspensão de particulados de carvão no ar, para diminuir essa taxa de mortalidade que nós temos tido de 7 milhões de pessoas por ano. Precisamos, então, viver melhor. Quando você olha para o outro lado dessa transição, você já tem, você pode enxergar o quê? Um mundo melhor, melhores empregos, mais quantidade de bons empregos sendo disponibilizados para a população. Isso é melhorar o mundo. Isso é fazer com que essa transição energética aconteça de forma mais rápida, para que nós tenhamos um mundo mais justo, um mundo melhor, um mundo mais equitativo. A gente não pode mandar um elétron de Nova York para a Califórnia, porque tem que construir um sistema novo para fazer isso. Olha só, o que nós precisamos fazer agora é tomar decisões que sejam mais focadas no ganho dessa batalha, em ganhar essa guerra. A gente tem que ver o progresso. A gente viu um progresso incrível em termos de tecnologia nos últimos anos que nós temos tido, né? A questão de armazenamento de energia, energia solar sendo utilizada de forma efetiva já. Temos que acelerar esse processo. Bom, essa foi uma fala muito inspiradora e, na verdade, desafiadora, né, ao mesmo tempo, para ver quanto que nós realmente conseguiremos fazer e a grande dificuldade que nós temos a enfrentar das pessoas trabalharem juntos, se mobilizarem em relação a esses desafios. Nós estamos já chegando ao nosso final, mas eu não consigo evitar, secretário, de perguntar ao senhor uma pergunta, agora de fazer uma pergunta. Tem uma coisa que às vezes pode levar as pessoas a ser complacentes com a questão, que são promessas. A gente faz promessas, 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 a geoengenharia, às vezes chamada, né? Muito promessa, 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 e a gente não acelera a coisa. Como é que o senhor pode ver isso aí? Tem alguma coisa que incomoda o senhor no sentido disso, dessa premissa que as pessoas utilizam de muitas promessas e promessas de que vão resolver tudo de uma hora para outra? Joaquim, obrigado por essa pergunta. Realmente é algo que me dá um medo horrível. Eu tenho medo tremendo dessa situação. É um convite à perda, é um convite à derrota já, fazer esse tipo de coisa. Promessa, promessa e dizer que vamos melhorar e coisas desse tipo, você acaba desviando o assunto do seu foco de fato. Então, uma coisa que eu tenho certeza é que a gente ainda tem as maiores forças no planeta que controlam a mãe natureza. E eu acho que é uma questão que vai ficar sem sentido a gente fazer promessas e continuar colocando essas coisas.
qualquer coisa que você coloque no céu, por exemplo, um novo sistema, alguma coisa, não vai te dar a energia suficiente que você precise de uma hora para outra. Não é uma questão da coisa. São desculpas, na verdade, que as pessoas estão usando em termos de novos sistemas, novas tecnologias e coisas assim, para não tomar as atitudes que já podem ser tomadas com o que nós temos hoje em dia já. Ou seja, os recursos naturais estão aí a cada dia, a cada hora, né? O que vem do Sol para a Terra é mais energia do que a gente usa ao redor do mundo todo. Por que a gente não vê isso e fala assim, vamos capitalizar isso aí, vamos trazer isso para o nosso rendimento, entendeu? Então você tem aí 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, essa energia sendo comunicada até nós aqui na Terra. Nós precisamos utilizar, precisamos acelerar o processo de utilizar. Nós precisamos manter as luzes acesas no planeta. É por isso que armazenamento é uma palavra importante, é por isso que os minerais críticos são importantes, porque se você tem armazenamento que te dê um modelo 24/7/365, você vai ter uma capacidade de armazenar essa energia que é produzida para nós a cada dia, toda hora, e enviar essa energia de forma efetiva a todo e qualquer lugar onde ela seja necessária. Então, nós temos uma grande capacidade de resolver esses problemas, mas a gente está brincando com forças da mãe natureza e até experimentos que têm sido feitos. Nós temos gastado tempo brincando com essas coisas ao invés de tomar atitudes em relação. Senhor secretário, foi um privilégio ter o senhor participando conosco aqui hoje e ter a oportunidade de falar com o senhor e ter todos aqui. E eu só posso dizer que nós temos muito trabalho a fazer no nosso trabalho. Nós estamos aqui no Brasil trabalhando duro, realmente estamos colocando todos os esforços necessários para fazer com que isso chegue à realização final, para que não sejam só promessas, mas que a gente possa realizar e que haja cada vez mais compromisso de todos os setores envolvidos para colocar isso aí em prática e acelerar isso aí. Muito obrigado, senhor secretário, por estar aqui. Nós estamos ansiosos por ver o senhor em Belém. Eu também estou ansioso, Joaquim, muito obrigado pela sua condução. Obrigado a todos. Obrigado, Jerry. Nós vamos voltar ao português aqui agora. Obrigado, senhor secretário. Thank you very much. Da ministra Isabela, que vai endereçar algumas palavras aqui para vocês antes do nosso almoço. Não, fica aqui. Olha só, primeiro eu queria observar duas coisas que estão acontecendo nesta conferência. A COP30 já começou, tá? A gente não precisa esperar por ano que vem. E acho que várias das conversas que nós tivemos, essa que acabamos de falar aqui, inclusive com a Sherry, né, porque é da Eurásia, já a dimensão do debate e que a mineração, os minerais estratégicos estão envolvidos. Então, essa é a primeira observação. A segunda observação é também o fato de que a discussão sobre a Amazônia, ou as várias Amazônias, tem um novo contorno global. Tá? Não só pela questão climática, mas porque você apontou aqui aos novos caminhos também de financiamento, de como é que a gente vai andar com essa agenda, tendo a inovação e a tecnologia como aliados. A discussão da CM, da Companhia Brasileira de Minerais e Metais, sobre a questão da bateria, fez o John Kerry tomar nota. Então, preste atenção, o mundo está tomando nota sobre o Brasil. Os embaixadores diplomatas aqui sabem o que significa. Isso tem um especial significado, que é a evolução desse espaço político, que o setor de mineração topa fazer, ou topou fazer, e particularmente pela ousadia do que o IBRAM, na figura do Raul, cadê o Raul? Ah, está aqui, você está quase um carbono perdido. Topou fazer quando ele assume a presidência do IBRAM e várias são as histórias, mas uma delas passa no sofá preto, sentado no sofá preto da minha casa, claro que tomando uísque, senão não tem graça, né?
e discutindo o que seria essa visão, esses novos caminhos. O Paulo, toda a equipe do IBRAM é parte disso, Marília, enfim, de construir, até a ousadia de construir um espaço que não só, como foi falado ano passado, tirou a mineração do polo, dos corners, mas um espaço que permite o Brasil discutir o Brasil e entender o mundo, e o mundo começar a entender o Brasil de um outro jeito. Então, Raul, super obrigada por você ser um louco, não um louco, completamente louco, mas que legal, sustentável, inclusive, de baixo carbono, eu espero, tá, de poder topar. E a gente se conhece há muitos anos. Você não foi meu chefe, quando você foi presidente do IBAMA, eu estava fazendo mestrado, entendeu? Mas você é um querido amigo, um tremendo cúmplice, e mais do que isso, a ousadia, estou vendo que Vale, as empresas, a Ido, todo mundo, vocês também toparam vir para uma outra narrativa. A Malu sabe disso, toparam vir para fazer desse espaço aqui, não um espaço da mineração, mas um espaço dos vários Brasis, das várias Amazônias, discutirem o que interessa para a gente e entender também como é que o mundo nos discute a gente. Achei o máximo ele tomar nota, Joaquim. Achei sensacional, porque isso é muito raro. Ou tomam notas para dizer o quanto quem está errado. Vão atrás da gente, né? E sabe Raul. quem deu a cola? Hã? Sabe quem deu a cola? O Raul. Lógico. Lá, né? Raul foi lá, viu, entendeu? Mas assim, fica aqui um agradecimento a todos, a você em particular, a todo o time do IBRAM, tá? Que topou fazer isso aqui loucamente. Um agradecimento a Fernanda Renol, o pessoal da cultura, a mobilização de mulheres fortíssimas. E eu concordo com a líder do Conselho Nacional de Seringueiro. Se tivesse mais mulher, o mundo ia ser melhor. Mais mulher no poder. E o Raul entende isso muito bem. Obrigada, meu querido. Venha cá dar um beijo. Obrigada a você, tá, por topar isso.